Crianças, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar a nossa unidade 6 sobre a rotação da Terra e a gente vai ver o que é insolação, radiação solar, tá? Vamos comigo descobrir o que são esses termos? Vamos, né? Ciências, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo da página 160 até a página 170, tá? Então, sobre os raios solares, a insolação e o que isso significa, o que isso interfere na temperatura. Raios solares, insolação e temperatura. A insolação é a quantidade de energia solar que atinge uma unidade de área em um local da Terra. Então, insolação é o quanto de sol que chega em alguma área da Terra, tá? E ela varia de um local para o outro. Varia também com a hora do dia e a época do ano, tá? Devido à forma esférica do planeta e à inclinação do eixo de rotação da Terra, os raios solares incidem de forma distinta em sua superfície. Então, vocês estão vendo esse desenho aí que está do lado, esse esquema? Ele está, claro que não representado no mesmo tamanho nem na mesma distância, mas está mostrando que a Terra não é certinha igual a gente pensa, né? Ela tem uma inclinaçãozinha no eixo, tá? Então, devido a essa inclinação, o Sol incide diferente em algumas regiões do planeta, dependendo da hora, da época do ano, tá? Nas áreas próximas ao Equador, os raios solares incidem de forma perpendicular. Então, os raios solares na linha do Equador, que é essa aqui do meio, incidem bem em cima dela, tá? Já em regiões mais próximas aos polos, a luz solar atinge a superfície de forma inclinada. Como vocês estão vendo aqui, ó, A, B e C. Então, aqui no Polo Norte, mostrando que os raios solares incidem de forma inclinada. Então, aqui nesse ponto do A, é mais quente do que nesse ponto do A, tá? Então, aqui tá mais forte o Sol do que aqui. Já na linha do Equador, tá bem em cima da linha aqui, tá? Então, aqui é mais forte. Então, a gente pode observar que é mais quente essa região do que essa, tá? E no C, temos esse ponto e esse ponto, onde atinge a luz solar nessa área, tá? Diferente do A e diferente do B. Podemos prever que esse ponto é mais frio que esse, tá? Porque recebe menos radiação solar. Esse ponto é o mais quente de todos, essa área é a mais quente de todas. E essa área também é mais friozinho, só que o ponto, essa flecha, é mais quente que essa, tá? No sentido de área. Quanto maior a inclinação com que os raios solares incidem sobre o local, maior é a área iluminada, tá? Então, aqui a gente tem a diferença da incidência perpendicular em cima, tá? E a incidência inclinada. Então, a área de incidência é maior quando é inclinada. Então, a gente pode observar isso aqui. Quando está inclinada, a área de incidência é maior, tá? Mas isso não significa que é mais quente. Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Na imagem anterior, é possível notar que quando os raios de luz incidem em uma superfície de forma inclinada, eles iluminam uma área maior. Assim, a mesma quantidade de energia luminosa se espalha por uma área maior, fazendo com que tenha menos energia por unidade de área. Então, o que isso significa? Se a gente pegar, vamos pensar aqui comigo, 200 ml de água e jogar em uma assadeira grande, vai ficar pouca água em cada espaço, né? Vai ficar um tantinho de água só. Em alguns lugares nem vai ficar muito molhado.
Mas se a gente joga 200 ml em um copo, o copo vai ficar cheio, né? Então, é isso. A mesma coisa acontece com os raios de luz. Quando eles vão direto para um lugar, aquele lugar recebe mais sol e fica mais quente. Se uma área maior é iluminada pela mesma quantidade de energia que é usada para iluminar uma área na perpendicular, a energia vai ter que se espalhar nessa área. Ou seja, não vai ter tanto calor. O mesmo acontece com a luz do sol, tá? Então, assim, a mesma quantidade de energia luminosa se espalha por uma área maior, fazendo com que tenha menos energia por unidade de área. O mesmo acontece com a luz do sol que atinge a Terra. Nesse caso, dizemos que a insolação é menor nas regiões solares, onde os raios incidem de forma inclinada, e maior nas regiões próximas ao Equador, onde os raios incidem de forma perpendicular. Na prática, isso é percebido pelas temperaturas, que de modo geral são menores em locais próximos aos polos em relação às temperaturas das regiões próximas ao Equador. Então, as regiões próximas ao Equador tendem a ser calor o ano todo, tá? Então, a gente tem diferentes níveis de temperatura no planeta Terra devido a essa inclinação e ao movimento que a Terra faz, tá? Então, a gente está vendo aí na imagem A e B a representação da inclinação dos raios solares em diferentes regiões do planeta. Então, na A, é próximo ao Equador, que tem muitas praias, é bem calorzão. E no B, é próximo aos polos, onde a gente tem até neve, a gente tem um inverno rigoroso, tá? O fato dos raios solares não incidirem uniformemente na superfície da Terra tem como consequência a formação de grandes áreas com temperaturas diferentes no planeta. Então, a gente chama essas áreas de diferentes temperaturas de zonas climáticas. Então, a gente tem várias zonas climáticas. Então, a gente tem a zona polar ártica, tá? A zona temperada do norte, a zona intertropical, a zona temperada do sul e a zona polar antártica, tá? E tudo isso são separados pelas linhas dos paralelos. Quais paralelos são esses? Então, relembrando para quem não sabe. Então, a gente tem o paralelo do Círculo Polar Ártico, a gente tem o Trópico de Câncer, que separa zona intertropical de temperatura do norte, tá? Zona intertropical da temperada do norte. A gente tem a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul. A gente tem o Trópico de Capricórnio, que divide a zona intertropical com a zona temperada. Nesse caso, nessa representação, vocês podem ver que o eixo está retinho, mas na verdade ele é um pouco jogado para a esquerda, tá? Como vimos, a hora do dia também influencia na quantidade de insolação. Isso ocorre devido à rotação da Terra, que faz com que o Sol ocupe diferentes posições no céu ao longo do dia. No amanhecer, o Sol está próximo ao horizonte na região onde se encontra o ponto cardial leste. Com o passar das horas, ele vai subindo e perto das 12 horas ocupa o ponto mais alto do céu e começa a se aproximar do horizonte na região onde se encontra o ponto cardial oeste até se pôr. Então, vocês estão vendo aqui, 7 horas. A insolação, que é os raios que o Sol manda, atingem essa área B, tá? Maior. Então, o tanto de energia que o Sol manda tem que se espalhar nessa área maior. Ou seja, fica pouca energia em cada espaço, né? Já nesse horário meio-dia, o Sol está na perpendicular e ele atinge somente a área A. E quando ele atinge somente a área A, essa área fica mais quente, tá? Em relação à área B,
Por quê? Porque o mesmo tanto de raios solares vão ser mandados para uma porção pequena diária, tá? E que também vai vai aumentar essa porção diária às 17 horas, quando o sol está se pondo. E vocês podem perceber isso durante o dia. De manhãzinha, quando a gente vai sair para ir para a escola, por exemplo, a gente coloca uma blusinha de frio, não é? E aí, ao longo do dia, isso vai esquentando, o dia vai se esquentando. E vai esquentando porque ocorre a rotação da Terra. Então, meio-dia, na hora do almoço, tá todo mundo sem blusa, né? Todo mundo já pedindo para ligar o ar, né? Então, porque nesse momento o sol tá mais a pino, como a gente chama, e ele tá jogando seus raios na posição perpendicular, e assim a temperatura aumenta, tá? E ao cair do dia, ao findar do dia, quando o dia vai findando, vai acabando, a temperatura vai diminuindo, porque novamente o sol está mais inclinado e assim a área de insolação é maior e a energia tem que se espalhar por uma área maior e ela fica com uma temperatura mais baixa, tá bom? Em cada uma das posições que o Sol ocupa no céu, os raios solares incidem na superfície da Terra com uma inclinação diferente, alterando a quantidade de energia que chega por unidade diária, ou seja, a insolação. Pela manhã, os raios solares incidem de forma mais inclinada, portanto, a insolação é menor e as temperaturas são mais baixas. Próximo ao meio-dia, com o sol mais alto, a incidência é perpendicular. Portanto, a insolação é maior e as temperaturas se elevam. No final da tarde, os raios voltam a incidir de forma inclinada, reduzindo a insolação e as temperaturas começam a cair, que foi o que eu disse como exemplo agora há pouco, né? Pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 165, 166, 167, 168 e 169, a partir da questão 4. Quem não entendeu alguma coisa pode me procurar, e quem precisar de ajuda para responder as questões pode me procurar também, tá? Um beijão e até mais!